iguais. E por causa desta dureza, recorri a uma entrevista do Mia Couto e trago aqui um excerto. Diz que a maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Mas ricos sem riqueza. E aqui se situa um ou dois dos dilemas mais interessantes, que certamente vai ser falado na conversa 2. Se as desigualdades são causa ou consequência do crescimento ou desenvolvimento, e se desigualdades respeitam só e apenas rendimento. Desejo uma boa sessão, algo estranha nestes tempos conturbados. Muito obrigada por terem vindo. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Luís Má e sou membro do Conselho Editorial da revista Mundo Crítico. Esta revista já vai na sua 5ª edição. O tema, como a Maria Hermínia, da Fundação, mencionou, é sobre as desigualdades. O tema é das desigualdades. Como é que normalmente funciona a escolha deste tema? Temos um conselho científico, juntamos um grupo de pessoas e decide os temas das edições, das próximas edições. Esta edição é sobre as desigualdades. Temos textos do Pedro Conceição, do vereador Sormanho Marques, da Luana Ribeiro. Temos, de facto, eu diria, comparada com as outras edições, mais densa, talvez. É um tema muito importante para quem trabalha na área da cooperação e do desenvolvimento, e temos a certeza que irão gostar muito de ler o que aqui está e também de ver toda a parte visual e gráfica que foi desenvolvida para esta edição do Mundo Crítico. Queremos agradecer todas as contribuições para esta edição, já mencionei alguns nomes. Queremos agradecer ao Rogério Rocamaro, que hoje está aqui connosco e também foi uma das pessoas que se disponibilizou para fazer parte desta edição, nas Conversas Imperfeitas, ao Elísio Macamo, que se terá a partir da Suíça, a participar nesta conversa imperfeita. E, no fundo, todos aqueles que contribuíram para esta edição do Mundo Crítico. E julgo que isto é suficiente. Muito obrigado. E julgo que passaremos agora para a conversa. Só para darem, nós vamos demorar mais ou menos 1 hora. Este modelo online significa que não faz sentido estarmos muito tempo, depois as pessoas acabam por se cansar. Por isso iremos fazer algo mais breve em termos de conversa. Ok. Muito bem. Se calhar, dando um pequeno contexto, quem ainda não teve a oportunidade para ler esta conversa imperfeita, claro, com a nova edição do Mundo Crítico, esta conversa entre o Rogério Rocamaro e o Elísio Macamo dissertou precisamente sobre a questão das desigualdades. E houve uma conversa no início muito sobre a epistemologia das desigualdades, depois falou-se muito de desenvolvimentos alternativos, um caminho alternativo de desenvolvimento. E eu, se calhar, queria começar logo a conversa por fazer uma pergunta sobre, voltando a pegar sobre a questão das desigualdades. O Branko Milanovic, um conhecido economista sérvio-americano que trabalha na questão da desigualdade de rendimentos, argumenta que a globalização tem sido muito importante para a redução das desigualdades globais, ou seja, principalmente entre países. E que, de facto, quem tem sofrido mais com a globalização é a classe média ou europeia ou norte-americana. E gostava de ouvir os vossos comentários sobre esta afirmação do Branko Milanovic. Muito boa tarde
a todas e todos. Queria, antes de mais, também sublinhar a estranheza destes processos, mas vão-se repetindo várias vezes. As próprias aulas hoje são assim, meio presenciais, meio à distância. Espero que não vos perturbe ter tirado a máscara, mas toda a distância suficiente, penso eu, para toda a gente ficar segura. E, por outro lado, é muito mais fácil falar assim, ainda por cima, para quem tem sinusite, como é o meu caso. Além disso, não me embacia os óculos assim. Ora bem, esta questão das desigualdades é uma questão, de facto, crucial no mundo hoje, porque ela tem crescido nas últimas décadas. Contrariamente àquele que foi o modelo de desenvolvimento do pós-guerra, que por várias razões, não é agora aqui talvez a ocasião de fazer isso, mas por várias razões fez diminuir as desigualdades, nomeadamente dentro dos países, mas, ao contrário do que aconteceu nessa altura, a partir dos anos 80, as desigualdades cresceram acentuadamente. Todos os indicadores e relatórios são unânimes nessa constatação, quer os relatórios dos organismos internacionais, quer das ONGs, quer análises diversas. É evidente que aconteceram muitas coisas desde os anos 80 para cá, nestes últimos 40 anos, e, portanto, é possível inventariar várias razões para o processo. Contudo, nesses vários relatórios, e eu agora estou-me a referir sobretudo aos relatórios que têm vindo a ser publicados, nomeadamente pelo PNUD, por exemplo, ou para a Oxfam Internacional, que apresenta vários dados muito claros sobre isso, a conclusão é exatamente a contrária daquela que o Luís aqui nos provocou nesta conversa. Ou seja, a globalização, em vez de atenuar as desigualdades, acentuou-as. E acentuou-as num contexto em que as proteções do Estado se esvaneceram e o funcionamento em mercado tendencialmente mais livre se acentuou. E o funcionamento de um mercado mais livre, sem as correções que o Estado Social pode sempre trazer, claramente, isso é fácil de provar, acentuam desigualdades. Porque as oportunidades de partida não são as mesmas, porque os pontos de partida não são os mesmos, porque as oportunidades ao longo do processo não são os mesmos, porque nos vários países essas oportunidades também são diferenciadas. E, portanto, o processo de globalização, tal como nós o conhecemos, teve, pelo contrário, um alargamento das desigualdades entre países e dentro de países, tornando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Acentuando até de forma extremamente marcante, extremamente provocadora até, essa relação entre o pequenino núcleo dos bilionários e o enorme grupo dos mais pobres. É claro que também é verdade que, em alguns momentos, por diferentes razões, as classes médias também sofreram com o processo, nomeadamente com a crise dos anos de 2008 e 2013. Foi aí que ela sofreu mais, por razões diversas, mas não foi a que mais sofreu. A classe média sofreu mais, mas não foi a que mais sofreu. Nós temos todas as indicações que mostram que as pessoas que têm situações laborais precárias, as pessoas que têm rendimentos mais baixos, foram exatamente aquelas que sofreram mais, quer com a crise dessa altura, quer com a crise atual da pandemia. E, portanto, sendo verdade que há também efeitos causados nas classes médias, sobretudo nesse período, não é verdade que a prazo elas tenham sido as mais prejudicadas, mas, pelo contrário, os grupos mais desfavorecidos a vários níveis e, sobretudo, ao nível das condições laborais, ao nível das condições económicas, ao nível das condições culturais, das condições dos grupos mais marginalizados culturalmente e ao nível das condições habitacionais. Isto nos vários países, em geral, digamos assim, pois obviamente pode haver exceções. E, portanto, a minha primeira resposta, e não vou prolongá-la para deixar espaço ao meu colega, é contrariar aquilo que foi dito e dizer não, esta globalização, não necessariamente uma outra globalização, mas esta globalização é um dos fatores do agravamento das desigualdades e, cruzando-se com outros fatores, nomeadamente, como disse, a crise do subprime, provocaram, de facto, também sofrimentos das classes médias, mas, sobretudo, foram as classes mais pobres que foram sempre prejudicadas neste processo todo, como agora estão a ser também.
para já ficava por aqui. Eu, se calhar, agora, não sei como é que funciona o sistema, seria, no fundo, ouvir o Elísio, a opinião do Elísio. Muito boa noite. Espero que consigam me ouvir. Sim? Sim, Elísio, conseguimos ouvir. Tá, pronto. Então, obrigado pela organização deste evento, pelo convite que me fizeram para participar. Acho a questão da desigualdade uma questão muito importante, uma questão que esteve sempre presente e vai estar presente por muito mais tempo, porque ela é também resultado da forma como o mundo em que nós vivemos se constituiu. Então, há um certo sentido em que ela é uma parte integrante da maneira como o mundo funciona hoje. Por isso, não há como pensar o mundo hoje sem pensar a questão da desigualdade. Agora, eu creio que a referência que foi feita a Blanco Milanovic precisa de ser vista a partir de duas perspectivas. A primeira perspectiva tem a ver com o que o processo de globalização, e eu penso que seria mais prudente falar de uma globalização talvez mais acelerada, porque globalização sempre existiu. Portanto, essa primeira perspectiva teria a ver com a questão de saber que tipo de oportunidade é que essa globalização acelerada criou. E eu penso que ela criou muitas oportunidades para que países em situação difícil encontrem talvez mais espaço de manobra, mais meios, tenham mais acesso a determinados recursos, não necessariamente recursos financeiros, mas de certeza também recursos intelectuais para lidarem com a sua situação. Nós vemos isso, sobretudo no continente africano, até que ponto é que nos últimos 20 anos o acesso, por exemplo, à produção industrial asiática permitiu que muitos africanos tivessem acesso a bens a preços acessíveis, que fazem muita diferença para a sua qualidade de vida, ao mesmo tempo que trazem naturalmente novos desafios, né? E aqui nós podemos naturalmente discutir a questão de saber se uma vida feita dessa maneira, uma vida dependente do que outros produzem, é uma vida sustentável. Essa discussão podemos fazer, e eu seria de opinião que, ao fazer essa discussão, nós tivéssemos que concluir realmente que, do ponto de vista material, isso traz mais problemas do que resolve. Agora, o segundo aspecto, a segunda perspectiva na abordagem da globalização seria de saber se esta globalização de facto significa uma mudança estrutural significativa na forma como o mundo funciona. E aí eu estou completamente de acordo com o meu colega Rocamaro, que obviamente que este não é o caso. Nós continuamos com um continente fortemente dependente de fora, continuamos com um continente à mercê do que acontece fora. Então, nesse sentido, eu diria que não é verdade que isto afeta apenas de forma
grave às classes médias nos países mais desenvolvidos, que isto é um problema que agrava as desigualdades do ponto de vista global, internacional. Obrigado. E ainda bem que o Elísio pegou num tema que está relacionado com a segunda pergunta, que tem a ver precisamente com o acesso a bens industriais, a bens manufaturados em África provenientes da Ásia. Porque um dos temas da conversa passa precisamente para esta ideia do desenvolvimento alternativo, do bem viver, depois o no fly, que o Rogério fala nesta conversa, mas eu gostava que vocês comentassem sobre, e a julgo que foi que se calhar tem a ver com geografias que trabalham, como é que olham para a Ásia, precisamente, que dentro do modelo económico vigente, e ambos são bastante críticos, de certa maneira, ao sistema vigente, mas que dentro de um sistema vigente, que é o que temos, que é o capitalismo, é o neoliberalismo, mas que conseguem, de facto, tornar-se hoje, fazer de hoje em dia a Ásia o centro económico a nível internacional. O que é que explica para vocês o facto da Ásia conseguir, digamos, ultrapassar, de certa maneira, a desigualdade que tinha no passado com a Europa ou com os Estados Unidos? E que lições é que se tira daí para continentes como o africano ou a América Latina? Se há cá lições para tirar. Ok. Eu antes de... Está-se a ouvir? Eu antes de ir a essa questão gostava de fazer um pequeno comentário a uma coisa que o Elísio disse ali há pouco, que é o acesso acrescido que as populações africanas têm a bens, nomeadamente provenientes da Ásia. Vou pegar numa componente da globalização que são a abertura das lojas chinesas. É uma questão curiosa. Uma das coisas que me chocou a partir dessa altura foi passar, não sei se os presentes conhecem, mas penso que sim, até porque estamos num contexto de um encontro organizado pela ACEP e, portanto, por uma organização que trabalha muito a questão da cooperação entre os povos. Mas uma das coisas que me chocou foi passar pela Avenida Amílcar Cabral, no Platô, da cidade da Praia, e verificar, se não me engano, que havia, a certa altura, 14 lojas chinesas nessa avenida. Já não lembro se eram 14, se eram 13, se eram 15, mas era à volta disso. E, portanto, por tudo quanto era sítio. Todas elas com montes de produtos, quase todas elas com empregados ou empregadas cabo-verdianos ou cabo-verdianas. E o comentário que me fizeram foi: isto está a permitir que as pessoas comprem, por exemplo, sandálias, chanatas, brinquedos para oferecer às crianças, por preços mais acessíveis que antes não tinham. Esta é a primeira nota. E, contudo, aquilo que é uma avenida de referência para uma figura histórica da luta da libertação, contra o colonialismo, estava penetrada pelas lógicas da globalização e do tipo de capitalismo curioso que é o chinês, com forte suporte do Estado. Aqui já estou a dar uma pequena nota para a resposta à questão, mas já lá vou. Segunda nota, mais ou menos à mesma altura, isto foi para aí há 20 anos, mais ou menos, ou um pouco mais até, que eu comecei a ver as lojas chinesas a invadirem o platô, descaracterizando e criando naquilo que era um elemento forte até de referência política e cultural de uma sociedade que tinha conseguido fazer essa saída da colonização com um processo até exemplar comparativamente com as outras, de certo ponto de vista, com as outras ex-colónias portuguesas. Mais ou menos na mesma altura, portanto, estamos a falar do final do século XX, princípio do século XXI, por aí, mais ou menos. Em Dakar, alguns comerciantes senegaleses organizaram uma manifestação de protesto que se tornou violenta a certa altura contra as lojas chinesas que estavam a abrir em Dakar. E a defesa das lojas chinesas, curiosamente, não foi feita pelos chineses, pela polícia, mas pela população, que considerava que o ter lojas chinesas era uma vantagem pelo acesso a bens mais baratos, não é? Como disse o Elísio. Esta questão fez-me refletir muito na altura, e agora que o Elísio tocou nela de uma forma indireta também, no sentido de dizer que a globalização permite acesso a este tipo de recursos, é verdade,
Mas permite acesso a este tipo de recursos à custa de quê? E permite acesso a este tipo de recursos a que tipo de pessoas? Porque, na verdade, eu continuei a ver em Cabo Verde gente a emigrar, em Cabo Verde gente com dificuldades, e ainda assim Cabo Verde não é dos piores países para isso, e no Senegal muita gente a passar dificuldades e a passar fome e nem sequer a ter acesso às lojas chinesas. Ou seja, até que ponto é que este possível consumismo popular, acréscimo de consumismo popular, que a globalização também permitiu. E já agora deixa-me aqui meter mais uma notinha desta, foi um pouco mais tarde descobrir que na Ilha das Flores havia 2 lojas chinesas nos Açores e que a sua intenção é ir para a Ilha do Corvo, o que é impressionante precisão de localização deste tipo de economia de globalização de nível popular, digamos assim. Isto deve-nos fazer pensar um bocado o que é, por um lado, a globalização em si, o que é esta história do acesso dos recursos por parte de uma parte da população, que consequências é que isto tem na economia local. Curiosamente, já agora, a Câmara Municipal do Corvo proibiu a entrada dos chineses na Ilha do Corvo, assim um bocadinho a Alberto João Jardim. Isto também dava pano para mangas esta reflexão, esta discussão, mas não vou entrar agora por aí. Mas até que ponto é que isto permitiu, mas já ao contrário, curiosamente, a Câmara Municipal da Ilha do Corvo permitiu a entrada de brasileiras para se casarem com corvinos para aumentar a natalidade da região, que é outro tipo de globalização. Isto é muito curioso, tudo isto nos daria aqui uma série de peças de puzzle de reflexão sobre a história da globalização e sobre os efeitos nas desigualdades. Bom, mas isto para dizer que isto não elimina tudo o que eu disse anteriormente. É verdade que permite acesso a este consumismo de base popular, mas não elimina o essencial das desigualdades que se manteve e agravou-se em muitos casos, mesmo nestes países, nestas zonas, apesar deste acesso. As situações, as franjas mais marginalizadas continuaram a ser mais marginalizadas, se é que em alguns casos não aumentaram essa marginalização, e mesmo as condições de trabalho das pessoas destas lojas são condições de trabalho precário e, portanto, aumentou a desqualificação do mercado de trabalho desse ponto de vista, porque é assim que funciona este modelo. E, portanto, não me parece que este acesso tenha alterado radicalmente aquilo que eu disse anteriormente sobre as desigualdades. A questão do modelo asiático. Bom, é preciso nisto, e em particular, há bocadinho a doutora Hermínia fez ali uma referência que me parece importante e que eu ia depois abordar mais tarde, mas que falo já. As desigualdades não são um problema meramente económico. São um problema que tem claramente uma multidimensionalidade. Porque tem expressões, razões, impactos e necessidade de respostas, não só a nível económico, que é aquele que normalmente mais se refere, porque é aquele que a ciência que dominou o conhecimento sobre as questões do desenvolvimento das sociedades, que é a ciência económica, para o mal e para o bem, mais para o mal do que para o bem, na minha opinião, que sou economista, é apenas uma das dimensões, depois tem expressões sociais profundas, tem razões e expressões culturais profundas, e tem razões, por exemplo, o caso das castas na Índia, mas noutras menos evidentes também tem essas razões e expressões culturais, e tem, sobretudo, expressões políticas profundas, levando ao facto, inclusive, de se ter acentuado o problema dos refugiados, o problema das populações que têm que deixar as suas terras e que vivem condições dramáticas, para além das questões económicas, condições dramáticas de identidade e de crescimento das suas crianças e de relacionamento com o mundo e com a sua história. Tudo isto são expressões das desigualdades. E, portanto, nós temos que olhar para a questão das desigualdades destes vários pontos de vista conjugados. A mesma coisa em relação à questão da Ásia. É verdade que a Ásia se tornou o centro do mundo do ponto de vista do capitalismo neoliberal. É verdade que o neoliberalismo de países como a China é um neoliberalismo diferente daquele que nós estávamos habituados a ver na Europa e nos Estados Unidos. A esse propósito é muito interessante que um autor que tem tratado muito, de uma forma muito profunda esta questão, que é o David Harvey, analisa exatamente a questão do neoliberalismo a partir da experiência da China, comparando, curiosamente, com experiências como, por exemplo, o Chile de Pinochet. Parece estranho, mas não é, porque em ambos os casos são capitalismo selvagem suportados pelo Estado, em ambos os casos. E no caso da Ásia, isso é fundamental porque temos uma sociedade que, do ponto de vista cultural e político, foi capaz de articular ditadura, autoritarismo com mercado. Ao contrário do processo que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, onde democracia conviveu com economia e com crescimento económico.
É verdade que há, estou aqui a ultra simplificar, como é evidente, porque temos experiências, apesar de tudo, com alguma democratização, como é o caso da Coreia do Sul, por exemplo, ou mesmo o Japão, mas onde os processos são diferentes daqueles que nós encontramos mais recentemente em sociedades autoritárias como a Índia, como a China, por exemplo. E, portanto, o crescimento da Ásia, a sua afirmação na economia mundial, tem processos diferenciados. Nós não podemos comparar o Japão com a China, são processos diferenciados em tempos históricos diferentes e com implicações diferentes, mas onde, em qualquer dos casos, houve uma conjugação muito importante entre liberalização por um lado e autoritarismo por outro, e presença do Estado e proteção do Estado. O que permitiu, em momentos diferentes da sua história, incluir formas de democratização, em alguns casos, e noutros ainda não. E, portanto, o que é muito interessante que a democratização vem depois e vem como complemento a uma conjugação entre autoritarismo e mercado. E, portanto, esta afirmação também tem muito a ver com a base cultural, as bases culturais asiáticas, que são muito diferentes da América Latina e da África. Portanto, não creio de todo que isto seja um modelo replicável na África, por exemplo, nem na América Latina. Embora na América Latina há uma conjugação também de autoritarismo com o mercado, em muitas circunstâncias. Mas são contextos diferentes, são experiências e manifestações diferentes. E nós temos que ter a capacidade de analisar estas coisas de uma maneira multidimensional. Ou seja, nada disto é só económico. Tudo isto também é cultural, político e social. E, portanto, é preciso conjugar isto para percebermos. A conjugação de elementos na Ásia permitiu, de facto, desse ponto de vista, uma maior aproximação ao centro da economia mundial e, portanto, se quisermos, desse ponto de vista, menor desigualdade. A China hoje está menos, entre aspas, subdesenvolvida comparado com os Estados Unidos, pelo contrário, está muito próximo e se calhar vai ultrapassar. Houve situações de melhoria das desigualdades no interior da China, mas isso à custa de quê? Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista político. À custa de coisas como Tiananmen, por exemplo. À custa da destruição ambiental de zonas vastas, de projetos megalómanos como grandes centrais, grandes barragens, por exemplo. E, portanto, nós continuamos a ter um processo predatório capitalista com características diferentes, mas que provoca desigualdades, não só são sociais, são também culturais, são também políticas, são também ambientais. E, portanto, não resolve o problema das desigualdades, pode resolver o problema da aproximação dos níveis de rendimento per capita entre países. Mas isso não é o indicador fundamental de desigualdade. É o indicador tradicional, mas não é o indicador fundamental. Nós temos que ir mais longe do que isso e temos que abordar esta questão de um ponto de vista, como disse, multidimensional. Mas já falei demais, não é? Já. Vou brincar. Elísio, gostava de ouvir o seu comentário. Obrigado. Bom, está a ficar cada vez mais interessante. E eu gostaria, antes de responder diretamente à questão que o Luís colocou, fazer mais um comentário em relação ao que o Rogério disse sobre as lojas chinesas. Eu penso que esse é um aspecto muito importante. O outro aspecto que nós descuramos quando olhamos para a presença chinesa em África é aquilo que tem a ver com toda a dinâmica que as trocas comerciais com a China produziram. Por exemplo, eu sempre fico fascinado quando estou no continente africano, sobretudo na África Ocidental, quando eu imagino a incrível logística que foi necessária para que aqueles produtos todos estivessem lá presentes. E essa logística não é feita apenas e nem, sobretudo, pelos chineses, é feita por africanos. A quantidade de africanos na China, africanos que se estabeleceram na China, estão lá a viver na China, a fazer negócio, a criar empresas, a empregar pessoas. É incrível. Então, eu reconheço que, e eu gostei muito que o Rogério tivesse emprego o termo consumismo, porque, de facto, essa é uma boa maneira de descrever uma situação econômica problemática. Mas penso que a questão não se circunscreve apenas ao consumismo.
tem a ver também com um lado que nós não estamos ainda a analisar, que os nossos economistas em África ainda não estão a olhar com muita atenção. Portanto, há sempre... e essa é talvez, mais uma vez, uma forma de enfatizar que esta globalização acelerada criou oportunidades que estão a ser aproveitadas pelos africanos. Mas nós ainda não estamos a estudar isso aí. Ainda não estamos a ver de que maneira que os africanos estão a tirar proveito disso e de que maneira que os governos africanos podem encaminhar melhor essa energia fantástica que a gente observa em virtude da presença chinesa no continente africano. Agora, eu queria responder à pergunta, mas está tudo ligado. Talvez destacando 2 pontos. O primeiro ponto para mim é a questão da comparação. E eu penso que toda a ciência que estuda o desenvolvimento, e eu estudo isso a partir da sociologia, tanto a partir da sociologia do desenvolvimento, e constato os mesmos problemas aí. Essa ciência tem um grande problema de utilizar termos de comparação extremamente problemáticos e deficientes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós costumamos comparar coisas difíceis de comparar. Nós comparamos sempre vamos lá, a Ásia e a África, e talvez até a América Latina, e deixamos a Europa de lado. Quando eu penso que a melhor comparação, do ponto de vista metodológico, seria entre a Ásia e a Europa. Porque aqui existe o termo comparativo, aquilo que se chama de tertius comparaciones, portanto, o terceiro na comparação. Há muito mais que a Ásia e a Europa têm em comum. E eu aqui, deixe-me dizer isto, Rogério, fiquei um pouco decepcionado consigo quando introduzi um argumento culturalista. Não esperava isso de si. Mas pronto, eu penso que a questão cultural não é absolutamente importante. O que é importante é a questão estrutural. E nesse lado estrutural, a Europa e a Ásia têm mais em comum do que a Ásia e a África têm. Então, a comparação sempre, para mim, devia ser porque é que num determinado momento a Europa deixou a Ásia para trás. E não porque a África não consegue ser como a Ásia. Né? Porque as condições de partida são completamente diferentes. A forma como a África foi integrada no sistema econômico mundial, completamente diferente da forma como a Ásia já estava integrada. Né? Então, eu penso que isso é muito importante. Tem aí o economista americano que já trabalhou para o Banco Mundial, o William Easterly, que escreve também, por exemplo, e achei esse ponto muito interessante. Ele escreve que se a gente olha para o nível de desenvolvimento tecnológico no século XV no mundo, a gente pode prever quais são os países que hoje vão ter um desenvolvimento econômico avançado. São os países asiáticos, são os países europeus e não o continente africano. Então, eu acho isso muito significativo e eu penso que isso aí deve sempre fazer parte da nossa abordagem analítica. Agora, o segundo ponto é também um ponto em que eu entro, vamos lá, gostaria de apresentar talvez uma nuance, não é uma discordância total, mas uma nuance, porque o Rogério estava a falar do modelo autoritário, e acho que ele tem muita razão quando fala sobre isso. O modelo autoritário que está por detrás
do enorme desenvolvimento econômico da China. A comparação que ele fez com o Chile faz sentido para mim. O que me deixou algo perplexo foi a ideia de que o modelo ocidental teria sido diferente. Eu não acho, apesar de que aparentemente ele tenha sido diferente. Mas sabe, até 1919 só havia 3 repúblicas na Europa, incluindo Portugal, França e Suíça. Só o resto eram monarquias, sabe, umas constitucionais, outras não. Esta Europa aqui, o tipo de democracia que ela praticava, era uma democracia que excluía. Aqui na Suíça, onde eu estou, as mulheres só ganharam direito de voto nos anos 70. Né? Depois a gente tem que tomar em consideração o fato de que alguns destes países tinham colônias e que, portanto, conviviam com sistemas autoritários paralelos. E isso foi importante para o seu desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos, com a privação de direitos cívicos aos negros, eu acho que a gente não pode excluir isso da equação, porque de certeza que desempenhou também um papel muito importante para o tipo de desenvolvimento econômico que os Estados Unidos tiveram. Portanto, o que eu queria dizer aqui, e insisto, é apenas uma nuance. O que eu queria dizer é que não creio que a gente possa falar de um modelo político fundamentalmente diferente. É verdade que nos últimos, no período depois da Segunda Guerra Mundial, temos uma situação completamente diferente ao nível político, mas na maior parte dos países, porque isso não diz nada sobre os Estados Unidos, mas isso apenas confirma o argumento de que um certo autoritarismo foi necessário para que se criassem as bases para aquilo que depois veio a seguir. No fim, a questão acaba sendo, e eu talvez esteja aqui a colocar uma pergunta, a questão acaba sendo se o desenvolvimento econômico realmente precisa de democracia ou não. A gente está a ver o que acontece na China, parece que não, mas pronto, essa é uma ideia que não me atrai absolutamente, né? Não creio que eu não iria defender, por exemplo, que o meu próprio país prescindisse da democracia para se desenvolver mais rápido, né? Mas eu queria colocar as coisas dessa maneira, para dizer que não vejo muita utilidade na comparação entre a África e a Ásia. Não faz sentido para mim. Trouxe esta questão da Ásia para pegar num tema que senti que vocês não trabalharam aqui na conversa, mas porque é uma conversa imperfeita, claro, que foi olhar para uma questão mais endógena das desigualdades, ou seja, causas endógenas das desigualdades. Neste caso falamos muito da geografia secar africana e da América Latina. Porque uma das grandes explicações para o desenvolvimento asiático é o papel do Estado na luta contra a pobreza, com as desigualdades, com a transformação económica, que pode, no fundo, reduzir essas desigualdades. E vocês trabalham muito pouco essa dimensão do Estado. Qual é o papel do Estado na vossa leitura para reduzir estas desigualdades? A não ser que eu disse que era começar e depois fechamos com o Rogério esta parte aqui. Tanto faz. É evidente que me apetecia responder às coisas que ele disse ali, mas vamos deixar mais espaço para o debate.
Está bem. Luís, só para dizer que é verdade que não, a conversa foi imperfeita, foi incompleta, mesmo assim, quem depois passou para o escrito teve que cortar imensa coisa do que nós dissemos, era inevitável, porque não havia espaço. Mas, de qualquer das formas, eu sublinho que na parte final, e eu já fui verificar que isso está lá, uma das coisas que eu defendo na reflexão sobre as desigualdades, primeiro, é que é preciso um quadro estratégico para abordar as desigualdades, e para abordar as desigualdades nós temos que ter um conceito de o que é que entendemos por o rumo certo, chamemos-lhe desenvolvimento, ou chamemos-lhe bem-estar, ou chamemos-lhe bem viver, ou chamemos-lhe noflé, como eu referi às tantas, utilizando uma palavra do Wolof do Senegal. Mas pronto, ter um conceito que nos sirva de referência, porque desigualdade em relação a quê? Desigualdade tendo como referência que objetivo ético, que ponto que miragem, digamos assim, que utopia como referência. Portanto, sem essa utopia é muito difícil nós depois sabermos abordar a questão das desigualdades, ou ficando apenas por uma abordagem incompleta, parcial, se calhar meramente moralista e nem sequer em termos estratégicos. Bom. Depois, eu penso que é importante também ligar a questão da desigualdade, exatamente por isso, a outros temas que hoje são centrais. O problema da dignidade humana, o problema da justiça social e o problema da sustentabilidade. É fundamental ligar esse tema a esses outros temas. E, obviamente, o problema da democracia. Não é? Depois, é preciso também, e por isso, o Elísio disse ali uma coisa que me parece importante sublinhar, que é, ele não prescindiria da democracia para ter um desenvolvimento mais rápido, mas isso depende do que é que nós entendemos de desenvolvimento. Se o desenvolvimento tiver contido lá o que é a democracia, é evidente que a questão está ultrapassada. Portanto, não pode haver desenvolvimento sem democracia por definição, não é? Porque ela faz parte, é uma das dimensões do desenvolvimento, não é? Agora, se eu disser assim, não, eu quero ter crescimento mais rápido, aí se calhar sacrifica-se às vezes a democracia, como tem acontecido na China, e aconteceu noutros países, e também na Europa isso aconteceu, mas eu já lá vou a esse ponto. Portanto, isso depende do que é que nós pusemos lá no contexto. Agora, Luís, quando nós dizíamos que é preciso, primeiro, um quadro de referência. Segundo, é preciso lutar para que as condições de partida sejam o mais igualitárias possíveis. E aí eu dava 2 exemplos nessa conversa, que é a educação e a saúde. E aí, obviamente, o Estado tem um papel central em qualquer delas. E, portanto, não há luta contra as desigualdades sem Estado, claramente, porque é preciso que haja uma igualização das oportunidades, e para isso é importante que as pessoas tenham acesso às aprendizagens que as educações formais, não formais e informais possam dar, e por outro lado tenham acesso a um bem-estar físico que lhes permita viver com dignidade para poder depois lutar pelas suas oportunidades. E isso passa pelo Estado, como ficou muito bem demonstrado neste momento com a pandemia. E em terceiro lugar, é preciso que haja depois uma estratégia de correção do processo, porque não basta definir igualdade de oportunidades como defende genericamente a direita. É preciso também garantir a igualdade de processos e de resultados como defende a esquerda. Essa, para mim, é uma das diferenças entre a direita e a esquerda. Mas, enfim, não vamos agora entrar por aí. E a luta pelas condições de processo e de resultados, que é tão importante como a luta pela igualdade de oportunidades, é aquilo que nós chamamos de equidade, para distinguir da igualdade de oportunidades, são 2 coisas que se completam. Só faz sentido se tivermos, neste momento, no século XXI, 3 condições reunidas, que é um papel ativo do Estado no acompanhamento dos processos e dos resultados, e, portanto, o Estado é fundamental. Segundo, a responsabilização dos atores do mercado para que não se limitem a ganhar dinheiro, esquecendo os seus efeitos sociais e ambientais, ou seja, uma responsabilidade social a sério. E terceiro, para mim, é a luta onde eu estou metido, é aquela em que eu acredito mais, que é o envolvimento da sociedade civil, através de uma lógica da democracia participativa, trazendo de volta à comunidade à discussão dos modelos de resolução da sociedade que foi retirado do século XX, a favor única e exclusivamente do mercado e do Estado, capitalismo ou socialismo, público ou privado, esquecendo o terceiro elemento que é a comunidade. E, portanto, o regresso dos comuns, o regresso do tema dos comuns na luta contra as desigualdades, isso significa uma parceria tripartida. Estado, responsabilidade social das empresas e sociedade civil no seu papel comunitário. E, portanto, só assim é que eu acredito que as desigualdades sejam vencidas,
não apenas como conceito de referência, não apenas como partida, mas também como processo e como resultado. Bom, e, portanto, como podes ver, Luís, a questão do Estado, para mim, é uma questão fundamental, embora aquela em que eu me afadigo mais, porque é aquela que é preciso trazer de regresso, seja a comunidade. Seja a comunidade, seja portanto, a democracia participativa, a democracia associativa, seja a questão E posso dizer, já agora, já que falámos da África, portanto, que neste momento a minha luta faz-se na Europa e faz-se em África em relação a isso, por exemplo, através de um dos processos de chegar lá, que é a construção de grupos comunitários nas zonas de maior desfavorecimento. Eu, neste momento, estou a trabalhar na ligação com 15 grupos comunitários dos bairros sociais da cidade de Lisboa e com ligações e acompanhamento com 3 grupos comunitários, 2 em São Tomé e outro em Benguela, em Angola, exatamente porque são processos onde a comunidade toma o protagonismo dos seus processos de mudança, desafia as autoridades públicas a trabalhar em conjunto com eles e constrói soluções para a sua dignidade e sustentabilidade contra as desigualdades que está a viver no seu cotidiano. Não é a única luta, é preciso o papel do Estado, como disse o Luís, mas não tenho qualquer dúvida que neste momento a minha prioridade de luta é esta, é trazer a comunidade de volta, ela que foi tanto escorraçada pelo mercado, pela privatização, como foi escorraçada pelo Estado. Eu dou-vos um exemplo específico disto, a história dos baldios em Portugal, a história das terras comunitárias em Portugal. No século XIX foram objeto de uma furiosa privatização com o argumento que os baldios não eram produtivos. Daí a expressão baldio tornou-se igual a terreno desocupado, o que é mentira, porque a expressão original não é esse o significado. Mas foi de tal maneira a ofensiva ideológica e simbólica que a expressão ficou nas nossas mentalidades. E para nós, baldios, é um terreno abandonado. Não é verdade. O baldio não era um terreno abandonado, era um terreno comunal, era um terreno comunitário, com utilização comunitária e partilha comunitária. E a segunda grande ofensiva aos baldios em Portugal foi feita pelo Estado no tempo do Salazar, pelos serviços florestais que ocuparam os terrenos comunitários. Contudo, apesar dessas duas enormes ofensivas que destruíram uma boa parte dos baldios em Portugal, os baldios existem ainda. Foram defendidos, e a história da defesa dos baldios está por fazer em Portugal, mas ela existe, e permitiu que na Constituição os baldios ainda existam, e que exista uma lei dos baldios, que é das poucas que existe na Europa. E, portanto, nós temos em Portugal uma história que nos mostra exatamente como é que as comunidades podem ter um papel de luta contra as desigualdades, contra o abandono, quer do Estado, quer do mercado. E é essa luta que é uma das componentes da luta contra as desigualdades e, portanto, Estado sim, mas comunidade, neste momento, é o grande retorno que é preciso defender e provocar, para evitar exatamente a dicotomia do século XX, que nos conduziu onde estamos atualmente. Estado ou mercado, público ou privado. Não é só. É preciso mais do que isso. Muito obrigado, Rogério. Elísio. Eu acho que esta só para deixar... Enquanto ele não fala, eu acrescento mais uma notinha, pode ser, Luís? Sério? Não, é que nesta lógica que eu acabei de dizer, tem um papel muito importante aquilo que é a atualização da economia social, que no século XIX já tentou fazer esta luta e que depois foi ultrapassada e comida pela lógica do capitalismo ou do Estado social. É um exemplo típico de como é que uma alternativa ao mercado e ao Estado, que era a economia social, começou por ser, na Europa, a forma de solidariedade e combate à desigualdade antes de haver Estado social,
a melhor forma de combater o excesso do capitalismo, por ser a reunião das pessoas em cooperativas e associações, é aquilo que nós chamamos de economia social, mas depois foi recuperada quer pelo mercado, quer pelo Estado, tornando o Estado, neste caso, uma dependência externa da sua ação. Mas a economia social não morreu, e revitalizou-se, e hoje ressurge como economia solidária, que é um novo conceito. Essa é a minha outra luta como economista, a economia solidária, que é uma economia ecocêntrica. A solidariedade é ecocêntrica, não meramente antropocêntrica, o que significa lutar contra as desigualdades não meramente sociais, como fez a economia social no século XIX, mas lutar contra as desigualdades, inclusive ambientais, contra os nossos irmãos da natureza, como, entretanto, já depois disso voltou a acontecer. Elísio, está de volta. Sim. Bom, sempre estive aqui, hein? Olha, é o seguinte, eu acho que vou dizer mais ou menos o mesmo que o Rogério disse em resposta à sua pergunta sobre o papel do Estado. Mas eu vou dizer isso de outra maneira e talvez vá parecer ligeiramente diferente. Eu tenho algumas dificuldades com a questão quando ela é colocada dessa maneira, quando ela se coloca em termos do papel do Estado, porque essa questão sugere, pode não ser a intenção de quem pensa dessa maneira, mas de qualquer maneira ela sugere uma abordagem tecnocrática da questão do desenvolvimento. Quando, para mim, a questão do desenvolvimento não é uma questão tecnocrática, é uma questão política. E nisso estou completamente de acordo com o reparo que o Rogério fez. Na verdade, eu queria mesmo dizer crescimento econômico e não desenvolvimento. Quando eu fazia referência à questão de se Moçambique devia abandonar a democracia para crescer mais rápido. Era isso mesmo que eu queria dizer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho prudente que a gente coloque a questão em termos do papel do Estado. A gente tem que colocar a questão em termos de política. Um pouco aquilo que o Rogério estava a fazer quando falava do papel da sociedade civil. E eu diria, traduziria isso como o papel da esfera pública, o papel da deliberação na orientação, na tomada de decisões importantes para uma comunidade política. Repare, na Ásia nós tivemos esta situação curiosa, esta percepção que nós temos de que os países asiáticos se desenvolveram na base de um Estado forte e um pouco também aquela coisa do ditador benevolente. E eu penso que há muito trabalho ainda por fazer para entender o que faz um ditador benevolente. E não creio que a resposta para essa questão seja simplesmente que há ditadores que querem o desenvolvimento e há ditadores que não querem o desenvolvimento. Há processos sociais locais que fazem com que um ditador tome o tipo de medidas, faça o tipo de política que ele faz e que é benéfica para o desenvolvimento ou para o crescimento, para não irritar o Rogério, para o crescimento econômico do país. E eu gostaria ainda de saber, por exemplo, que forças é que foram essas, que interesses sociais é que foram esses, por exemplo, na Coreia do Sul, por exemplo, em Taiwan, por exemplo, Singapura, Indonésia, Malásia, que interesses sociais é que foram esses, que conseguiram que a classe política autoritária que ela era concentrasse a sua atenção em colocar o Estado ao serviço do crescimento
econômico. Nós sabemos ainda muito pouco sobre isso. E nós precisamos de saber isso aí. Qualquer que seja o resultado dessa investigação que nós fizemos, ela vai apontar para o papel extremamente importante que a política desempenha no desenvolvimento. A capacidade que governantes têm de ouvir o que as pessoas querem, mas também a possibilidade que as pessoas têm de influenciar a atuação dos governantes. Penso que isso é decisivo, pode ser a níveis e graus talvez diferentes, mas é totalmente decisivo. Por isso, eu prefiro pensar as opções de desenvolvimento em África, não em termos de um papel mais forte para o Estado, mas em termos da revitalização da política. Que é, se me permitem dizer isto só para terminar o pensamento, que é um dos grandes problemas do nosso pensamento em matéria de desenvolvimento. O nosso pensamento em matéria de desenvolvimento insiste ainda numa abordagem tecnocrática que tem a tendência de trivializar a política nos nossos países. Vimos isso em Moçambique, na Tanzânia, em vários países africanos, com a história, por exemplo, do apoio ao orçamento, o apoio direto ao orçamento, que em Moçambique criou uma situação em que os doadores eram praticamente assessores do governo, assessoravam o governo, davam vantagem ao governo na deliberação no parlamento e colocavam o parlamento numa situação em que o parlamento não podia decidir contra o que os doadores tinham aconselhado ao governo. Portanto, uma total trivialização da política que não faz bem ao desenvolvimento do país, neste caso, no sentido mais lato que agrada ao projeto. Minutos, se houver perguntas, quer em casa, quer aqui na sala. Está aberto. Tem microfone? Eu não sei. Minha. Senão eu levanto-me e vou aí. Fico com o microfone. Okay. Pronto, fazer aqui uma... Obrigada, achei muito interessante a conversa. E faço aqui uma pergunta com toda a humildade de quem não é investigadora e se calhar não tão atualizada, mas só uma nota sobre essa questão da comparação entre a África e a Ásia, se não se tem também com questões da colonização e modelos de colonização e de descolonização, e se isso seria um elemento relevante para a discussão. E a segunda pergunta, que também me interessa bastante, era perceber a relação entre desigualdades e violência. Recordando aqui um artigo que li há uns tempos sobre a questão da violência não estar tão relacionada com a pobreza em si, mas sim com o viver num contexto de desigualdade. Obrigada. Obrigado. Elísio, Rogério. Ok. Não sei se o Elísio agora quer ser ele a começar. Eu não me importo de começar sempre, mas também gosto de dar a prioridade ao Elísio, não sei. O Elísio começa agora. Como quiserem, eu posso falar. Então, em relação à questão da colonização, bom, ela pode também desempenhar algum papel, né? Era preciso olhar para as formas de colonização, e eu acho que há muita diferença também nisso. Faz muita diferença intervir e colonizar, intervir num país ou numa região sem forte tradição de poder centralizado, como foi, por exemplo, o caso em várias partes da Ásia. Há uma tradição burocrática na Ásia que é muito mais longa ainda do que aqui na Europa, né? E então a colonização tira proveito disso, e quando acaba deixa uma estrutura
sólida que pode continuar, digamos assim. Não é o caso, não foi o caso em África, onde, é claro, não quer dizer que não tivesse havido estados em África, claro que houve, e também não estou a dizer que não tivesse havido um poder centralizado, mas se a gente pensa no poder estatal, usando os termos modernos, veremos grandes diferenças entre o poder estatal em África e o poder estatal em na Ásia, que é muito mais próximo, se calhar até melhor do que na Europa. Tanto mais que o poder aqui na Europa durante muitos séculos foi bastante fragmentado, e isso por coincidência ou pelo azar ou por fortuna da própria história acabou sendo benéfico para a Europa. Então há muita coisa que eu podia falar também da tradição escrita, por exemplo, que é muito mais presente no continente asiático do que foi no nosso continente, no continente africano. E isso, naturalmente, é muito importante, não só para a gestão de um território, para a gestão burocrática de um território, como também é importante para a própria construção do Estado, não é? E já agora apenas um pequeno reparo, é verdade que ele merecia mais atenção, nós precisaríamos de mais tempo para discutir isso. Mas há uma certa tendência de a gente olhar para conceitos como democracia, assim como se fossem coisas que a gente fosse comprar numa loja e depois usar ou aplicar. Quando esses conceitos são históricos, eles têm muito a ver com processos históricos. Por exemplo, a ausência, digamos, de democracia e a forte presença do autoritarismo na Ásia tem muito a ver com a capacidade que o poder político tinha de controlar a população, de ter acesso, digamos assim, para fazer a cobrança de taxas. E a forte inclinação para a democracia na Europa revela a fragilidade do poder político na Europa. Então, a gente tem que pensar nisso tudo antes de começar a fazer aquelas coisas que muita gente gosta de fazer, de pensar na Grécia, de pensar em Roma, todas essas coisas que são completamente, na minha opinião, são completamente históricas e problemáticas. Sobre a questão da desigualdade, bom, eu acho, de facto, que há uma ligação muito forte entre desigualdade e violência entendida como violência estrutural, porque a desigualdade acaba sendo isso, acaba sendo uma forma de violência. Rogério. Ok, 4 notas em relação a esta pergunta, mas podia começar por um ponto zero. Nunca tenha, nem a pessoa que falou, nem outras pessoas, não sei o seu nome, qualquer hesitação em dizer aquilo que pensa, porque hoje o saber não está nas academias, o saber está muito mais espalhado, e posso dizer que tenho aprendido muito mais fora da academia do que na academia, e portanto a sua questão é muito bem-vinda, uma questão muito apropriada, e portanto não sabe menos do que nós estamos deste lado. Sabe outras coisas, e nós precisamos dessas outras coisas. Esse era o ponto 0. Agora, o ponto 1. Volto atrás a uma questão, porque esta questão levantou-me aqui um ponto que eu há pouco não referi, não tive tempo de referir. Comparar ou não comparar? E eu responderia comparar e não comparar. Em quase tudo em que eu hoje me coloco no século XXI, eu uso o I e não o O. Eu costumo dizer o paradigma copulativo em vez do paradigma disjuntivo. O que é que eu quero dizer com isto? Se comparar é impor
o meu critério, o meu modelo para julgar o outro, então não. Mas se comparar é desafiar o outro para ele me contar o que é, para eu ouvir o que é que ele é, então sim. E isso é válido para tudo. E, portanto, eu devo dialogar com toda a gente. E ao fazer isso, eu estou, de alguma forma, ao dialogar, a comparar, não para impor, mas para aprender e para trocar. Bom, e, portanto, comparar sim, comparar não, depende do que é que estamos a falar por comparar. E, portanto, eu não vejo nenhum mal em comparar a África com a Ásia, sou nesta preocupação de dialogar com, de aprender com, de ouvir o outro lado. E de ouvir o outro lado para saber como é que eles fizeram, não para imitar, mas para aprender e para ter outras visões do mundo sobre o que é que está a passar à minha volta. Nesse sentido. Bom, portanto, essa era a minha primeira nota. A minha segunda nota, as colonizações. Nós temos um déficit imenso de conhecimento sobre o que é que se passou nos outros continentes. Apesar de haver já bastante investigação sobre isso, continuamos quase sempre a usar os nossos modelos, os nossos critérios e as nossas lógicas construídas a partir da experiência europeia que levou à modernidade e que teve nos Estados Unidos a sua experiência de laboratório por excelência. E, portanto, devemos ter sempre muita precaução ao falar de colonização, porque até houve várias colonizações, não é? Como sabemos, mas sabemos pouco sobre elas. Nós temos a ideia que, por exemplo, o crescimento económico só foi possível a partir da Revolução Industrial, e não é verdade. Há muitas outras experiências, muitas outras civilizações em África, na América Latina do Sul, por exemplo, nos Aztecas, nos Maias, etc., e na Ásia, que foram experiências de um outro crescimento económico. E, portanto, devíamos relativizar o nosso conhecimento. Mas há uma coisa que podemos, essa sim, dizer com alguma certeza. Os contactos que a partir de um dos primeiros momentos fortes da globalização, que foi os descobrimentos ou os achamentos, e depois os contactos comerciais que daí resultaram, foram completamente diferentes com a África, com a América e com a Ásia. E isso marcou depois as relações que ficaram entre os que partiram para impor a sua vontade, os europeus e os outros povos. Na África, reparem o que é que se fez. Escravizou-se, o que já vinha atrás, já havia outros povos a escravizar, retirou-se demografia, empobreceu-se a demografia, mas não se destruiu violentamente toda a comunidade. Houve uma forma de destruição de violência, mas não física, não total. Ao contrário do que aconteceu, sobretudo na América do Norte e na América do Sul, em que praticamente se extinguiram as populações. Isso marca uma diferença assinalável. E daí que nós em África temos uma situação muito dramática, porque não tendo sido destruído completamente as civilizações, foram dizimadas e sobre elas foram reconstruídas fronteiras que não tinham nada a ver com as fronteiras que lá existiam anteriormente, deixando sementes de incompreensão e de genocídio nesses países. Coisa que na América do Sul e na América do Norte não aconteceu porque praticamente extinguiram as populações. Portanto, as fronteiras não criaram muito esse tipo de problemas. Criaram alguns, mas não tantos como em África. O que é que aconteceu com a Ásia em geral? Eu estou a generalizar e a generalização é sempre um risco imenso. Mas o que é que aconteceu com a Ásia em relação ao encontro com os europeus? Os europeus foram encontrar civilizações que estavam relativamente estruturadas e fortes, com algum poder tecnológico. E, portanto, não conseguimos fazer o que fizemos em África nem o que fizemos na América. Tivemos que negociar. E muitas vezes até em situação de desvantagem. O que permitiu que a Ásia conseguiu sobreviver nos seus modelos, o contrário dos africanos e dos americanos. Isto de uma forma ultra simplista, não é? Isso explica porque é que a Ásia esteve sempre num processo muito mais equiparado aos europeus, como dizia o Elísio há bocadinho, e portanto chega ao século XX, depois ao século XXI, em condições de poder afirmar o seu poder, coisa que os africanos e os americanos não conseguiram fazer. Pronto, isto é ultra simplista, mas para dizer que há aqui, de facto, lógicas diferentes que têm a ver com as condições que vamos encontrar e as lógicas que conseguiram interagir com essas populações. Não é? Terceira nota. Agora, mantendo-nos na questão europeia. Na Europa houve um processo histórico extremamente violento e radical, em que uma das conquistas mais importantes e que não é suficientemente valorizada pelos historiadores é a passagem de dinâmicas teocêntricas que existiam em todo o mundo, nas suas múltiplas variantes, monoteístas, politeístas, animistas, etc., mas teocêntricas, onde digamos que a visão do mundo, a visão da história e a visão do bem e do mal eram essencialmente determinadas por referências transcendentais, chamemos-lhe assim,
E a grande ruptura que houve desse ponto de vista na Europa foi o antropocentrismo, a laicização antropocêntrica. Ou seja, o ser humano passou a ser ele a olhar para o universo e a tentar explicá-lo, a olhar para a história e a tentar explicá-la e transformá-la, e a decidir o bem e o mal. Com o quê? Com a sua razão, com a sua inteligência. Abandonando o peso que a fé tinha nas sociedades, ou o peso que a paixão tinha, como o Eastman diz, pela razão. Essa mudança é radical, é profunda. Tem consequências a vários níveis. A nível económico, trazendo à fábrica a racionalização e a tecnologia. A nível científico, uma construção baseada apenas no conhecimento do ser humano, portanto, um conhecimento meramente antropocêntrico e racional, que hoje é posto em causa pelo António Damasio quando diz não, o conhecimento humano nunca pode ser só racional, porque a emoção cruza-se com a razão e põe, digamos, não digo rastros, mas contraria a tese do Descartes, do penso, logo existe. Porque existe, logo penso, pode ser ao contrário, ou penso e amo e sinto, logo existo. Porque é disso que estamos a falar. E isto não é uma questão de decisão filosófica, é uma questão neurológica, é uma questão efetiva, factual, neurológica. E, portanto, nós tivemos na Europa uma lógica essencialmente antropocêntrica, racional, assente na descoberta do indivíduo, que estava imerso na família, que estava imerso na comunidade e nas relações sociais feudais que tínhamos, não é? Este processo não se deu nos outros continentes da mesma forma. Foi imposto fora para dentro, enquanto que aqui foi um processo endógeno. E isso conduziu a uma coisa que é o modelo da democracia que nós temos. E o Elísio diz muito bem, é um modelo que tem a ver com a história da Europa, não tem que ser um modelo exportado tal e qual para os outros lados. Mas o modelo da democracia que nós estamos a falar, que teve expressões republicanas e outras monárquicas, e portanto o facto de haver 3 repúblicas só não quer dizer nada por si, porque algumas monarquias eram mais democráticas que as repúblicas, por exemplo. Mas o facto desse processo democrático tem a ver com 2 questões que são fundamentais associadas a isto. Para já, a democracia é uma expressão antropocêntrica da política. É preciso não esquecer isto. Hoje nós temos que descobrir uma democracia ecocêntrica, que é uma coisa completamente diferente. Este é um desafio para o século XXI. Uma democracia ecocêntrica. Não é igual à democracia antropocêntrica. A outra coisa que temos de descobrir é uma democracia que não seja meramente racional, mas que seja também emotiva. E que assente nos sentidos, nos afetos, e não apenas na razão. Porque nós não somos assim. Essa democracia é uma democracia mecânica, não é uma democracia humana. Porque a democracia humana tem que ter emoção e tem que ter afetos. E depois o outro aspecto importante neste processo da luta contra as desigualdades é que na história da Europa a democracia foi acompanhada de uma deslocação geográfica do campo para as cidades, portanto uma urbanização, enfim, acelerada, mas foi acompanhada de outra coisa, a emergência de uma nova classe. Ou seja, é uma democracia com a emergência do papel da burguesia. Ou se quiser, é uma democracia que desde logo fica cruzada com o poder económico. O poder político fica logo cruzado com o poder económico. Isto desde a sua origem. A expressão mais radical, mais forte disso, foi o que nós passámos com a Troika nos últimos tempos, em que o poder económico se sobrepôs ao poder político. Como dizia o Elísio, em que o Parlamento não conseguia decidir aquilo que já tinha sido decidido pelos doadores. É outra forma de Troika. E, portanto, é preciso nós situarmos isto tudo para nós percebermos a questão da violência que colocava, que é o último meu comentário. A questão da violência, disse muito bem, é a desigualdade, o Elísio disse, e eu concordo em absoluto com ele, a desigualdade é já uma violência instalada na sociedade. Ela própria é uma violência. E, obviamente, vai gerar violência, inevitavelmente. Mais do que a pobreza e a exclusão social. Porque é a desigualdade que afronta, é a desigualdade que compara, é a desigualdade que vê que eu não consigo lá chegar. É muito interessante porque, não queria fazer aqui publicidade, mas numa revista que saiu, não vou dizer qual é o nome para não fazer publicidade, numa revista que saiu com data 2, esta semana, uma entrevista com o economista francês, que está na moda, Thomas Piketty. Ele diz, nomeadamente isto, que demasiada desigualdade é fator de uma grande tensão política e social, inevitavelmente. Inevitavelmente. Porque a desigualdade é ela mesma violenta e, portanto, ela própria gera violência na resposta ao que provoca. E nós temos que ter a consciência disto. Deixem-me dar-vos aqui 2 exemplos que eu vivi. Eu vou à África há muitos anos. Quer em Maputo, mas quer sobretudo o que me chocou mais foi a cidade da Praia e Bissau, por razões diferentes. Em Maputo, nos anos 80 e 90,
eu andava por toda Maputo e na cidade da Praia. Vou dar o exemplo da cidade da Praia, que para mim é o mais marcante. Na cidade da Praia, eu andava por tudo quanto era sítio, ia a pé da Achada do Platô até a Achada de Santo António, e por aí fora, até a Achada de São Felipe, a pé, sem qualquer problema. Recentemente eu não consigo fazer isso. E porquê? Porque o país cresceu economicamente. E porque ao lado, por exemplo, perto da Achada de Santo António, agora me faltar o nome, passou a haver, ao lado do bairro de Barracas, condomínios privados, que era uma coisa impensável em Cabo Verde, haver condomínios privados. E isso acentuou a violência. Hoje a sociedade de Cabo Verde é uma cidade mais violenta, mas aparentemente uma cidade mais desenvolvida, mas com mais desigualdades. Porque de antes a pobreza, digamos, nivelava por baixo. Também não é uma coisa boa, não é? Mas não era a pobreza que gerava violência, é a desigualdade que gera violência agora. A mesma coisa se passou em Bissau, a mesma coisa se passou em Maputo, por exemplo. A Luanda já tem outra história que tem a ver com a guerra civil, já é mais complicado. Mas em todos estes processos, as desigualdades geraram visivelmente aumentos de violência por reação àquilo que a desigualdade afronta a dignidade das pessoas. E é ela própria violência. Pronto, desculpa, mas é as notas que eu deixo para a sua reflexão. E obrigado pelas suas notas que me deixou para a minha reflexão. Muito obrigado, Rogério. Eu não sei se houver mais alguma questão, não sei se está em casa alguma questão. Antes de fecharmos o lançamento da revista. Não, muito bem. Então, vamos então dar por encerrada esta sessão de lançamento da revista Mundo Crítico. Quero agradecer muito ao Rogério Rocamar por ter estado aqui connosco e ao Elísio Macampo virtualmente por esta conversa fascinante. Tenho a certeza que poderíamos continuar horas e horas aqui a falar. São dois bons conversadores, sem dúvida, e convido a todos e a todas a terem têm acesso, a revista está aqui, mas têm acesso online a Mundo Crítico, a lerem esta edição, esta nova edição de Mundo Crítico. E queria deixar algo muito importante ficou na minha cabeça como membro do Conselho Editorial. Temos que falar sobre o que se chama hoje em dia mais sobre a descolonização do desenvolvimento, para pensar toda a terminologia e os conceitos que hoje em dia se começam a discutir. Eu julgo que poderia ser interessante. Muito bem, muito obrigado e até breve.